RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e, evidentemente, que o assunto será o clássico Grenal. O Grenal, onde o Inter hoje é líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem um pouco atrás, mas o Grêmio tem o foco da Libertadores também, que é diminuir essa diferença em relação ao líder internacional. Há muitos assuntos aí que a gente vai tratar no Dois Toques de hoje e com uma bancada extremamente seleta, recebendo Luiz Carlos Silveira Martins, presidente Cacau, um homem... Por que é a única televisão que dá vodka pra gente? Mas a vodka tá boa? É da melhor qualidade? Importada, muito boa. Darcy Filho também, homem de muitos grenais, homem de muitas reportagens. É verdade, verdade. E Fabiano Brasil, da ala jovem, mas também já com uma experiênciazinha. Eu usava calça curta, era gurizinho e vi o Darcy fazendo Ele já te incomodava fazendo reportagem? Permita eu começar falando já? Mas antes depois, para nos acompanhar através das nossas plataformas digitais, pelos canais 24, 524 da NET, você nos assiste para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. E ao vivo em todas elas, né? Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook. Hoje você manda a sua mensagem e aí ela fica passando no rodapé do seu televisor. É importante que você também mande da onde a cidade que você está enviando a sua mensagem. Também é importante que você compartilhe com seus amigos, né? Para que mais pessoas aí vão nos acompanhar e também toda a programação da nossa RDC TV. E quem ainda não conhece a nossa RDC, estamos aí agora há poucos dias aí, completamos 2 meses no ar, para que mais pessoas conheçam a nossa emissora. E também através do nosso WhatsApp, 998-15-9990. 998-15-9990. Tá com a câmera fechada em ti aí e o Fabiano tá dele vodka lá. Eu tô direto aqui, eu tô aproveitando. Bom, final de semana. Pré-Grenal, né? Final de semana, feriadão, então tem que aproveitar, né? Então, é importante que você mande a sua mensagem para fazer sua crítica, sua pergunta, fazendo o programa conosco também, né? Então participe também dessa maneira. Nosso Dois Toques para Cibra, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, agora sim, Masal, né? Tem a Simers também, vamos lá, vamos fazer pela ordem, né? Tá aí, Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Bom, Darcy, tinha segurado a palavra. Obrigado, Carlos, obrigado. Boa noite aos nossos telespectadores, mas a alegria é incontida em poder... Brasil e Cadu, desculpem a liberdade de poder dizer isso. A alegria incontida em poder participar de um programa direto com o Cacau, com Luiz Carlos Silveira Martins. Né? Tu não vai dizer que é um privilégio para ele participar contigo? É um privilégio para ele participar comigo. Sabe que nós temos... Sempre foi generoso. Nós temos algumas histórias no futebol que são muito interessantes. Por exemplo, o Diego Melo, meu filho, ele tem uma faixa de campeão da Copa do Brasil, do Grêmio, que foi dada pelo Cacau para ele. Mas Diego era gurizinho. Piazinho. Não, o Cacau é chamado de múmia, né? De tanta faixa que tem. É verdade. Então, o Cacau, uma vez, uma ocasião, e a mudança, eu costumo dizer, Luiz Carlos Silveira Martins, que essas questões eu falo muito mais do fato, não da versão. Porque eu vivi o fato, então é diferente, essas coisas são diferentes. E aquele tempo era diferente. Era diferente. Aí acontece o seguinte, eu conto para eles que o Dalegrave, quando era um jogo decisivo, ele mandava um dirigente atrás de alguém que tivesse morrido para fazer um minuto de silêncio, porque o minuto de silêncio dava sorte para o Internacional. Eram umas coisas que o Dalegrave fazia. Que história. Né? Quem é que morreu? Né? E quem buscava era me faltou o nome dele, o conselheiro, amigo nosso, usa um chapéu de palha sempre, paletó e gravata. Bom, eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome dele.
Aí uma ocasião muda o estatuto do Grêmio, termina um jogo, chega o presidente Oli Fachin, para mim, na época era presidente do conselho, e disse, vou te dar uma informação, guri. Vamos lá. Vou mudar aqui, o Marcelo Silveira Martins está fora, não é mais conselheiro do Grêmio. Casualmente, irmão do Luiz Carlos Silveira Martins, ele deu as costas, eu arrebentei o Rio Grande com a notícia. Aí o Cacalo ouviu e foi lá. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Em seguida me liga o presidente Oli Fachin e diz assim, Darcy, aquela notícia não vale mais. Eu digo, azar agora, já foi, presidente. Já tá no ar. Falou. Isso eu estou contando apenas para que vocês saibam como é que... O Cacalo me disse uma frase uma vez que eu nunca esqueci e ela teve um valor inestimável para mim recentemente. Ele disse assim, Darcy, nós precisamos ter alguns cuidados. E eu, com a mania de... Eu nunca tive esse cuidado, eu sempre fui um cara... Eu nunca escondia notícia para me beneficiar, e nem fui pedir notícia para beneficiar. Eu sempre fui um cara positivo nessas coisas. Eu disse, cuida, Darcy. Cuida porque os nossos filhos poderão ser prejudicados. O Cacalo me disse isso. Esta frase, para mim, tem um valor inestimável. E eu sempre tive. Eu não aprendi Eu sempre tive naquela muito- oportunidade. eu Eu não sempre tive acreditei, muito não cuidado com acreditei, isso, não fui atrás, Cacalo. Eu Porque tinha que ter sabe por olhado quê, para o Darcy? lado. Porque Hoje eu sei por quê. Porque os nossos filhos não podem, vamos usar um termo assim forte, pagar por erros eventuais que a gente comete. E muitas vezes nem erros nossos. Nem erros. Talvez Por uma postura. Por posicionamento. Uma postura. Né? Então aquilo para mim teve um valor inestimável, Cacalo. Não na hora, hoje. E eu sou, publicamente, estou dizendo, sou grato a ti por isso. Bom, mas o Cacalo hoje ele é cronista, né? Hoje é isento. Isento. Hoje ele é isento. Boa. Eu sou isento. É isento, claro. Hoje tu virou cronista. Todo isento. mundo que vai na imprensa diz que é isento. É isento. Então, Mas dizem que existe a IVE. Pois é, tem a IVE e tem a IGRE, né? Tem as duas. Dizem que existe a IVE. A IVE e a IGRE. Mas duas a IVE imprensas. é antiga. É. Aí foi a primeira, depois veio a IGRE. Não sei, a IVE eu não conheço. Pintava Eu só na rede conheço. social até a escalação da IVE. Escalação, com né? foto, tem presidente, tem tudo certinho. Dirigente. Agora, Cadu, satisfação pra mim, né, cara? Aprendendo hoje aqui com essas duas lendas do nosso esporte. Lendas o Darcy, vivas, né? O Darcy, cara, foi dos primeiros Lendas caras que eu vivas. fui Lendas procurar. vivas, né? Porque bom, tem. isso aí é bom. Bem Não, vivas, né? porque Bem vivas. tem um que eu chamo de lenda, né? Que eu sempre quando encontro ele, que é o Francisco Neto, Chiquinho, né? Pô, ele me manda longe. Que lenda o quê, rapaz? Eu tô vivo, eu tô bem. Tem um amigo meu que disse. Então tem que dizer, é lenda Um viva. amigo meu disse aí que eu ia entrevistar um saudoso fulano e que o saudoso tava vivo, só um pouquinho, cara. Tá vivo. Como diria o filósofo, menos. Mas, ô Cadu, o Darcy foi o primeiro cara que eu procurei lá em 1998 para falar que eu queria trabalhar em rádio. Procurei lá o Darcy e aí... A culpa é do Darcy, então. A culpa é do Darcy. O Darcy, não, segue o rumo e tal, isso aí, lá na Orfanatrofe, lá em cima. 99. 98 para 99, exatamente. Eu comecei em 98, numa rádio comunitária, em 99 eu fui lá procurar isso você. aí. E o Cacalo, puxa, quantas vezes eu entrevistei o Cacalo aí pelas emissoras que eu trabalhei. Cabelinho pretinho. Cabelinho pretinho, a gente tinha cabelo pretinho. o meu- Mas é que eu comecei cedo, viu, Cacalo? Pensa que é tudo mais branqueado. Mas olha aqui, ó, como é que eu tô. Essa é a preocupação, né? Mas eu e o Darcy somos do tempo ainda, né? Que não tinha hoje coletivos, então, verdade. entrevistava, entrava no vestiário, né? Eu peguei um terminava o pouquinho, jogo. viu, Cadu? Eu peguei o finalzinho, peguei os últimos 2, 3 anos onde nós tínhamos essa Ou seja, liberdade. Eu tenho uma tese Eu sobre posso isso. dizer, deixa eu te interromper para dizer o seguinte, eu posso dizer, vocês estão falando de entrevista de tempos antigos, vamos dizer assim, o Darcy é testemunha disso, o Cadu também, mas o Darcy fazia rádio na época, estava sempre mais em contato com a gente, é testemunha. O Darcy tinha portas abertas no Grêmio comigo, tanto no departamento de futebol quanto na presidência, né, Darcy? Exatamente. Nós tínhamos portas abertas na... Mas isto por uma razão muito simples. Os dirigentes daquele período, eles falavam, eles eram abnegados. O dirigente daquele período era completamente abnegado pelo clube. Ele não era dirigente para depois se tornar diretor, para depois ser o treinador, ser o preparador. Não, ele era o dirigente do clube. Nem político. Nem político. Ele era o dirigente do clube. Aliás, neste período, a formação dos dirigentes era pública. Eles saíam da política para o clube. Hoje eles saem do clube para a política.
você pegar Silveira Martins, a história política da família Silveira Martins é muito maior que do Grêmio, certo? Não, nada é maior do que o Grêmio. Se você vai pegando lá, você vai para o Internacional, você vai para o Ibsen Pinheiro, primeiro a política, depois o Inter. Hoje não, hoje eles fazem o caminho contrário. Mas naquele período, nós conversamos... Acho que não foram políticos nem antes nem depois. Sim, alguns... O presidente Hélio Dourado, a quem eu sempre respeitei muito, ele tentou ser político e não conseguiu, saindo da vida de presidente do Grêmio. É que algumas coisas tu tem, era uma pode situação. Eu acho que tu usasse a palavra certa. É que naquele período os dirigentes se expressavam melhor, falavam melhor. Eles eram mais gremistas, eram mais colorados, eles se entregavam integralmente para a causa. Eles não tinham o cuidado do politicamente correto. Não havia isso aí. Não havia isso aí. Quando o cara dizia assim... Porque existia paixão, não que não exista paixão hoje, mas o futebol passou a ser business, passou a ser negócio, passou a envolver muito dinheiro dentro do futebol. Havia autenticidade e espontaneidade. E talvez não havia esse acirramento de ânimos tão forte por parte do torcedor, quase estúpido, porque eu me lembro que nas coberturas pré-Grenal, nós fazíamos aquela, entre aspas, intriga de dirigentes. Nós vamos atropelar lá. E não tinha essa coisa que é hoje. Mas é consequência da própria situação que vive o país, né? Sem dúvida. É reflexo. Isso aí, ou seja, é reflexo. O que acontecia nos estádios... Que é instigada por dirigentes. Rede social também instigada por dirigentes. Também, rede social hoje, tu joga nela e tudo acontece. Porque o que acontecia na época? Aquele que eu acho que talvez o sonho da gente voltar a retomar e ver aquilo quando os estádios, né? Tanto o Beira-Rio como o Olímpico era dividido, metade a metade. Saudade disso. E qual era a maior agressão que tinha? Era aquele famoso saquinho sendo jogado para um pro outro. Essa era a maior agressão. Era um período em que o juiz do Grenal podia ser local, o árbitro iria concentrar em Cidreira, a gente ia lá em Cidreira fazer a cobertura dele, o Grêmio ia concentrar nos Padres aqui em Viamão, ou ia a Caxias, a gente ia para lá, o Internacional não saía do Beira-Rio, o cara botava uma porta, uma tramela naquele portão, isso era legal, a gente ficava também, esperando, tinha aquela coisa, né, sabe? Era outro departamento. Não, e se criava assim um relacionamento, nós, a imprensa, com o dirigente e com os jogadores, com os profissionais, com técnicos, se criou uma relação de amizade pelo convívio que se tinha. Que hoje não, o futebol exige de maneira diferente. Mas uma amizade que nunca impediu de tu dar uma informação. Não, a amizade não tinha absolutamente nada. Hoje tem amizade que impede a informação. Exatamente. Ou que dá informação. Ou que dá informação. Mas tu tinha aquele convívio. Tu tinha aquele convívio, né? E às vezes a gente passava mais tempo convivendo com essas pessoas do que daqui a um pouco teus familiares da tua casa. Hoje, eu não estou criticando, porque esse momento exige isso, mas é assessor do clube, é assessor do jogador, é assessor do não sei o quê, e aí se acham mais importantes até que os próprios profissionais. Também tem. Também tem. Cadu, e só interessante, o Nildo foi campeão sob o comando do presidente Kaká. Falei com ele faz 2, 3 semanas, ele lembrava com saudade e falava dessa diferença, Cacalo, do jogador concentrar no estádio, de ver a movimentação do torcedor chegar e mandava abraço. Ele ficava naquela sacadinha lá em cima, exatamente. Mas, Cacalo, tem uma coisa que não mudou, aquilo que antecede um clássico Grenal. Tá, que hora termina o programa aí? Às 10. Vamos falar sobre o Grenal aqui. O dirigente vivendo esses momentos que antecede, embora agora tu é isento, tu é da crônica, né? Mas viveu esses momentos. Mostrou agora toda a sua isenção, agora há pouco aqui. Esse momento, né? A pressão de um dirigente, de um presidente, de um vice de futebol, eu acho que esse momento aí, depois a gente pode analisar isso aí, depois de muito tempo eu estou vendo os dois chegarem mais ou menos em meias situações de igualdade aí nesse clássico Grenal, né? O Grêmio eu entendo que tem uma melhor equipe ainda que o Internacional vem nesse momento, o Grêmio prejudicado com a ausência de alguns jogadores importantes, mas eu acho que de uma certa maneira eles chegam assim em termos de igualdade. Tá? Cadu, Cacalo, Darcy, o nosso telespectador, eu tenho uma opinião pro clássico, mas não, e vou justificar para não dizer que é em cima do muro. Eu acho que um Grenal de empate
Mas empate pelo seguinte aspecto: o Grêmio e Inter tem as duas melhores defesas do campeonato. Ninguém vai querer... Mas será que os dois assinariam hoje pelo empate? O Ivo Siqueira que gostava de dizer isso. Eu assino. Assinaria? Eu acho que o Inter não assinaria, até por jogar em casa, pelo momento do Grêmio estar sem dois jogadores importantes. Mas o meu palpite já de cara, eu acho que será um empate, um jogo bastante disputado, porque as duas equipes têm duas grandes defesas, embora o Grêmio esteja sem o Kahneman. E acho que será um jogo muito mais estudado do que um jogo tão aberto. Não imagino o Inter agredindo nenhum. Mas então teremos um Grenal de 0-0. Eu acho que por se eu apostasse, seria isso. Eu acho que é um Grenal. Eu acho que o Fabiano tem uma parcela de razão. Mas me parece que é um Grenal absolutamente imprevisível. E eu, sem querer transferir responsabilidade para o Internacional, eu penso que o Internacional é favorito. Não só pelo Grêmio estar sem o melhor zagueiro, que é o Kahneman, e o goleador e o melhor atacante atualmente, que é o Everton, mas porque o Grêmio vem de uma campanha absolutamente irregular. Porque o Grêmio está disputando duas competições. Vejam bem, na quinta-feira agora que passou, não sei que dia é hoje, mas na quinta-feira... Não, hoje não é sexta, hoje é sábado. De sexta para sábado, de sábado para sexta. Sábado, na madrugada. Final de semana é feriadão. Na madrugada. Não, hoje é sexta. Não é, rapaz, já te dissemos que não é. Tá bem. Então não é. Na quinta-feira... Claro, hoje é sábado, esse monte de história. Como é que esse feriado? O feriado confunde se é sexta ou sábado. Ontem foi sexta. Hoje foi sexta, hoje é sábado. Na quinta-feira que passou, o Grêmio jogou contra o Santos com 8 reservas. Quer dizer, então o Grêmio treina jogando. Sempre um macaco velho que quebra tudo. Então o Grêmio treina jogando. E por que eu acho que o Internacional é favorito? Porque o Grenal, para o Internacional, ele pode ser uma afirmação definitiva na luta pelo título. O Internacional é candidato ao título, eu venho dizendo há muito tempo. Mas o Grêmio não é? Não é. O Grêmio não é? Não, dentro de determinadas circunstâncias pode até ser, mas num jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, havendo uma Libertadores 2 dias depois, o Grêmio não vai jogar com o titular. O Grêmio vai privilegiar a Libertadores. Mas o Grêmio só vai jogar dia 19, Cacau. Sim, mas tem brasileiro lá dia 19, 18, 17, tem brasileiro. Entende? O próprio Renato disse que até o dia 19 Cadu, o Grêmio vai com o que tiver de melhor com força máxima. Mas tu acha que foi... Já na quinta-feira não foi, mas não por foi. circunstâncias. Mas então tu vê, as circunstâncias são decorrentes dessa quantidade absurda de jogos que o Grêmio tem que jogar. Porque eu tenho uma opinião assim muito clara em relação a isso. Não é só a questão física, a questão médica, a questão emocional em futebol, para mim, é fundamental. Eu sempre cito um exemplo, talvez assim, grosso modo, eu poderia dizer assim, o Grêmio tinha 2 jogadores na minha época que nunca erraram pênalti. Nunca, literalmente nunca erraram pênalti. Na final em Tóquio erraram. Porque treinavam e faziam com estádio meia boca, com treino com pouca... Agora, lá no final em Tóquio, com 80 mil pessoas decidindo o título mundial, o Arce e o Dinho, 2 craques, erraram os pênaltis. Então, a questão emocional funciona muito em futebol. E o Internacional está muito imbuído de buscar um resultado. Eu até brinquei hoje com um amigo meu que se o Internacional perdeu o Grenal, e Deus queira que isso aconteça, o Internacional perdeu o Grenal, segunda-feira temos Celso Roth. Mas falando em Grenal, aquele Grenal, o Grenal do primeiro turno, que eu tenho dito, a gente tem falado, que aquele Grenal do primeiro turno foi um divisor de águas para o Internacional. Foi. O Internacional, pela necessidade, pela situação, jogou daquela maneira, até foram as declarações do Renato, vieram aqui, jogaram enfrentei um time de Série B, mas aquilo ali era aquele momento a necessidade do Internacional, porque se não acontecesse um resultado positivo, o Inter tratou aquele empate como um resultado, como sabor de vitória, porque teria terra arrasada. Técnico demitido, Odair demitido, e o Inter a partir dali passou a ser outro, porque passou a ter resultados e passou a ter confiança, porque quem decidiria no início do Campeonato Brasileiro, o que era o Campeonato do Inter? Era para não ser rebaixado, se manter aí na primeira divisão, os mais otimistas diziam, olha, é vaga na Sul-Americana, foi dito pela própria direção, pelo próprio D'Alessandro, é vaga na Sul-Americana e vai ter que dar a volta olímpica. E hoje o Inter é o líder do campeonato.
Eu vejo uma situação... E essa vitória contra o Flamengo, se a gente aqui entendia que o Inter era candidato, e aí, questão de barril, mas hoje o Internacional passou a ser considerado também no resto do país como candidato ao título. Então, esse resultado do Grenal, para o Inter, eu também acho que é fundamental. Mas Internacional e São Paulo são os maiores candidatos ao título, exatamente as duas equipes que não têm outras competições. Olha aqui, ó. Na relação dos dois, na relação Grêmio Internacional e Grêmio... Não, pode concluir. O Internacional é um time mais forte que o Grêmio, forte fisicamente, especialmente sem o Cânimo. O Internacional tem mais jogadores, tem. E isso aí faz a diferença. Eu tinha pensado nisso. Faz uma diferença. E tem um outro detalhe, doutor Luiz Carlos Silveira Martins, que é o seguinte: o Renato, que eu chamo de carioca, voltou a ser Renato Gaúcho e ele está absolutamente... ele não está tranquilo. Não está tranquilo porque faz 2 ou 3 entrevistas que ele vem pisando na bola. Aquela é uma provocação que fizeram do Lisca com ele e tal, ele entrou naquela lista e perdeu. Agora, no último jogo, ele brigou com os repórteres ali umas 3 ou 4 vezes sobre... Não, isso não te interessa, isso é tu que está dizendo, isso é assim. Não é o Renato Carioca que traz a alegria para o vestiário, que traz a descontração, a confiança, que o cara olha para ele, para um pouquinho, esse cara aí decide a hora que quiser e faz como quiser. Ele perdeu um pouquinho disso aí. Mas por que o Grêmio não é mais o mesmo que foi? Pela dificuldade, e é natural, porque o Renato, ele já não tem mais, não adianta querer me forçar uma situação, me convencer de uma situação que ela não existe mais. O Renato vai embora, ele não vai permanecer mais aqui. Isso faz parte da vida, é a vida do cara. E à medida que o Flamengo vai se enterrando cada vez mais, a possibilidade dele ir para lá aumenta. Cada vez que o Tite faz mais cacaca na seleção brasileira, como essa, de no período da Copa do Mundo não tinha capitão fixo, agora começou os amistosos, ele tem, isso aí mais tira o Tite da seleção brasileira e coloca ele mais concordo contigo. Eu acho que o Renato, o treinador, ganhando ou não ganhando, eu acho que... Mas é muito mais importante para o Renato, em nível de currículo, que ele deixa o Grêmio e poderá deixar, evidentemente, como tetracampeão da América. Claro, evidentemente. Não, eu estou falando... Ele sai consagrado. Ele já tem estátua na arena. Mas ele hoje... Mas ele se consagra definitivamente. Aliás, a estátua que colocaram lá porque ele insistiu muito, né? Inclusive, por ciúme, não queriam colocar aquela estátua lá. Merece. Não só, ele merece 2. Porque tudo que ele fez pelo Grêmio, ele merece 2 estátuas. O Renato é o que eu sempre digo, né, Darcy? Você sabe melhor que eu. O Renato é uma instituição dentro de uma instituição. Tá? O Renato, mesmo que as coisas não andem bem, ele nunca vai ser culpado de nada. A culpa vai ser do presidente, a culpa vai ser do vice-futebol, a culpa vai ser do jogador, mas dele nunca vai ser. Mas isso é uma coisa que ele conquistou. Chega numa hora que isso é uma coisa que ele conquistou. Alguns mandam embora. Claro, é um desgaste, a fadiga dos mentais. E isso aí vai. E aí o que vai acontecer? Mesmo que ele ganhe algum título esse ano, ele vai. Aquela coisa do ciclo. Já ganhou 2. Já ganhou 2. Não. 2 o quê? 2, Gauchão e Recopa. Não, esse ano. Já ganhou 2 esse ano. O Grêmio nunca ganhou tanto nos últimos anos quanto ganhou na mão do Renato. É verdade. Quando ganhou na mão do Renato. Por quê? Porque ele foi para o Grêmio e ocupou um espaço que não tinha dirigente para ocupar. O Alberto Guerra, eu disse, uma vez encontrei contigo e com ele na rua. Não sei se tu vai lembrar, na frente da Praça da Encol. Eu disse assim, presidente, esse aqui, tu me dissesse assim, vai ser presidente do Grêmio. Eu disse assim, pergunte para ele. Eu falei para ele isso pela primeira vez. Não sei se tu lembra desse nosso encontro. Já é um excelente dirigente e, olha, ele tem muito futuro. E demorou muito para entrar no futebol do Grêmio. É por isso que o futebol do Grêmio chegou a dar uma derrocada. Porque era só o Renato que tinha ali para fazer isso. Agora não. Agora está o Guerra ali, que é do ramo. Um grande dirigente. É do ramo. Um grande cara também, né? Não, mas eu não posso... Eu particularmente, estaria cometendo uma injustiça se não referisse que o Renato conquistou esses títulos importantes e teve, primeiro, um dos melhores dirigentes que eu conheci no Grêmio, como vice-presidente de futebol, que foi o Adalberto Praes, que trabalhou comigo e é um dirigente extraordinário, ele, o Saúl Bertchevsky. E depois teve um dirigente, vamos dizer assim, novo, que estava começando no futebol e deu conta do recado como um bom dirigente, um excelente dirigente, que foi o Odorico Roman. Quer dizer, então o Grêmio tem tido, eu diria assim, bons dirigentes que têm tido uma assim, consonância de ideias junto com o Renato. Deixa, porque até é fantástico aí, né?
Nós nos acompanhando através dessas plataformas digitais aí e pelas nossas redes sociais, e o pessoal começou a debater, inclusive aqui debate ali dentro. O debate ficou entre eles, né? O Luciano, eu acho que o Inter é favorito pelo momento, por estarem mais descansados, os dois sobem. Aí o Roger Winter vai ir solto. Vai ir e alto e vai tomar salto alto e futebol ganha aquele debate. Aí a Nath, o Regis, de onde tiraste que o Inter vai de salto alto? Aí, né? Então, começou o debate. Começou o debate. É um Grenal em todos os sentidos, né? Aqui e nas nossas plataformas digitais. Bom, e mais um ali, Grêmio 2-0, diz o Milton Dain. Esse é o pensamento do Giovanni Guimarães Consone, que é o nosso telespectador. Ele não arrisca placar, ele não dá placar, diz, mas nós vamos ganhar deles de qualquer jeito. O Fábio Koff dizia para mim sempre assim, quando nós jogávamos, especialmente uma partida importante, ele dizia, não, vamos dizer publicamente que vença o melhor, desde que o melhor seja o Grêmio. Certo. Ô, Cacalo, e tem... Pode lá, Cacalo, eu acho que não, Cacalo, o Inter, Deus quer o Inter. Deus quer o Inter vitorioso. Não, mas Deus é Deus, né? Ô, Cacalo, mas tem um bicho diferente para esse jogo, né? Pro Clássico Grenal tem um bicho diferente dos dois lados, né? Tem o quê? O bicho é diferente, né? Ele é maior, tem uma premiação. Imagina tem, né? Sim. Tem, né? O Darcy tem todas essas informações, tem, né? O Darcy tem essas informações. Porque já ouvi falar que não tem, não, mas só um pouquinho, né? Tem, né? Tinha antigamente. Agora você não sabe se tem. Mas o futebol mudou quase tudo. Tudo não mudou. E outra coisa. Mas a motivação de um Clássico Grenal é completamente diferente. E outra, eu sempre digo, o Grenal é uma competição dentro de uma competição. O Grêmio contra o Santos na quinta-feira. Não bicho, né? E não vem me dizer que foi só questão de jogador desgastado de que na quinta-feira. O Grenal, acho que tendo bicho ou não tendo bicho, né, Cacau? Existe essa motivação aí a mais do jogador, independente. O Grenal por si só é motivado. Tu vai usar o bicho mas aí depende outra partida. Aí depende do contexto. Só um pouquinho. Depende do contexto do clássico, daquele clássico. Por exemplo, se o treinador tem a ver com o meio, se a maioria do time é do meio, se os dirigentes se envolvem realmente, isso aí tudo constrói o momento do Grenal. Pois é, Darcy, mas há jogadores que não entram no Grenal. Não, mas esse Grenal... Perder e empatar é a mesma coisa. Claro que é. Aqui, tá falando sem sangue, lá. Né? Se ele não chegasse em muitos jogos importantes, eu não vou falar nem o Grenal, mas em muitos jogos, e não desse um chute na porta, que alguns não gostam, que diga, olha, esse é um dirigente... Não, mas tem gente que diz hoje que chutar a porta não dá mais. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas é que esses não sabem o que é futebol, infelizmente. Oswaldo Rola ensinou para nós gremistas, nós especialmente que trabalhamos com futebol dentro do Grêmio, tinha um atleta, e eu tive um assim, que chegava e dizia, não, eu vim aqui para fazer o meu trabalho e tudo bem. Bom, se tu veio só para fazer o teu trabalho, vai para casa, que aqui eu preciso que tu faça bem e ganhe. Claro. Mas nessa linha, Darcy, se tu fizer essa colocação, hoje nós temos 2 técnicos que são da origem, 2 técnicos que começaram na base, 2 técnicos identificados com seus um deles cheio de títulos. Dois cheio de título, o outro começando. O outro, não é começando. O outro sem nenhum título. O outro sem nenhum título. Vamos ser claros. Mas no seu primeiro ano... Viu como eu sou exemplo? Eu estou mostrando fatos. Mas no seu primeiro ano como profissional, né? Mas eu não estou emitindo opinião. Eu estou mostrando fatos. E fatos, não tenha dúvida, contra fatos não se discute. Em compensação, tem dois grupos, e tem 2 grupos que tu vê até pelas próprias campanhas, que são grupos fechados, são grupos mobilizados. Não, esse negócio de grupo mobilizado e fechado... Olha lá, o Regis Machado está mandando ali, o que diz ali o Regis Machado? Olha aí, Nath Oliveira, se tu escuta a rádio ou vê TV... Segue o debate. Quem tem melhor futebol é o Grêmio, né? Mas tudo bem. Mas os dois... Segue o debate, Os dois times, os 2 grupos, a maioria de cada um não tem a formação local. A maioria dos jogadores da dupla Grenal, não tem, Darcy, eles vêm mas tu vê que são 2 grupos focados. E não passaram nem pela base. Darcy, isso aí é outra coisa que eu na minha época me preocupava muito. Isso aí depende do dirigente. O dirigente que é o cara nessa hora. O time, quando eu fui dirigente do Grêmio, o time que foi campeão, ganhou uma série de campeonatos, eu sempre exigia, vê bem,
não é o Grêmio, a direção, institucionalmente exigia que mais da metade do time fosse feito no Estádio Olímpico. Então tu vê aquele time de 95, 96, tinha 6 ou 7 jogadores. 6, estava no limite. Feitos em casa. Feito em casa. Mas feito em casa. Não é comprado e botado na base. Mas isso, Cacau, feito. Isso serve. Mas reservas também que jogavam. Sim, né? claro. Isso serve para as grandes conquistas de Grêmio e de Inter. Não, te provo agora que não. Como te que provo? Não, vamos lá. Qual é a grande conquista do Grêmio? Fora aquela primeira, as outras que teve a maioria mas aqui. sempre com gente da... Não como aquela. Não como aquela. Qual é a do Inter? Qual é a do Inter que teve... Não, estou dizendo a maioria. Tá bom. Não teve. Teve no máximo 3 ou 4 jogadores daqui, o resto é tudo de fora. Mas Se tu pegar o Inter e o Grêmio de hoje, é a mesma coisa. É só olhar, pega a escalação. Olha só, Casas Pneus, 50 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e aproveita sempre as promoções que você encontra lá na Casa dos Pneus. Então passe lá, faça a sua revisão, o pneu não está legal, o pneu está desgastado, está careca, então aproveita as promoções e já troca seus pneus também, porque se você não sabe, se cair numa blitz, o preço de um pneu, olha, além da questão de segurança, é uma economia que não tem sentido nenhum, porque o preço de uma multa é mais caro que o preço de um pneu. Não vou poder sair de carro hoje. Não, mas eu todo rumo. Toda essa volta. Nós vamos providenciar. Agora nós vamos para o intervalo e aí vamos recarregar essa vodka aí. O Darcy não bebe, Vamos fazer um patrocínio, vamos botar uma vodka aí para dizer o nome da vodka também, né? Nossos 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo e voltamos seguidinha o nosso 2 toques de hoje. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Luiz Carlos Silveira Martins, Darcy Filho e Fabiano Brasil. Você tem aí, nos assiste, nos confere, nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estádio, mas vamos para o mundo pelas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, o Twitter, hashtag RDC 2 toques, nosso site www.rdctv.com.br, também no Facebook, onde você manda sua mensagem, ela fica passando no rodapé, como está acontecendo aí, né? Pessoal debatendo e fazendo aí o seu debate pelas nossas redes sociais. Importante que você compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas aí possam nos acompanhar e também a programação da nossa RDC TV. E também tem o nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Mande sua mensagem aí, participe e faça o programa conosco. Nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na semana, como pelo site, pessoal do interior aí pode comprar pelo site, né? Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também tem na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, você encontra lá também home theaters, casa inteligente, automatização de portões e tudo isso, e você tem lá da Baidolb, que são 2 endereços. Além do site, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, com a esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, na Avenida Ipiranga 5800, com atendimento lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, a Multissom, aí você tem uma loja sempre em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as promoções que você encontra nas lojas da Multissom, e pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Cacau, vamos rodar aí os jogos do Grêmio contra o São Paulo na sequência, né? Esse jogo pode ter algum tipo de influência, porque o Grêmio não foi bem. Depois do Grenal, o Grêmio joga contra o São Paulo? Tu falasse aí. Não, com o Santos. Desculpa, esse jogo que antecedeu o Grenal. Antecedeu, desculpa, né? Lá em São Paulo saí bem, né? O time reserva o time reserva que jogou, acho que foi um bom resultado. Pois é, mas o time reserva não tem dado uma resposta boa que deu, inclusive, no início, quando ganhou do Flamengo, olhou Vitória. Mas o time reserva é um time que, se disputasse todo o Campeonato Brasileiro, estaria no meio da tabela. Não correria risco, não seria campeão, mas não correria risco de ser rebaixado. Se fosse titular, o Grêmio estaria na liderança, então? Se fosse titular, olha, estou dizendo sob minha responsabilidade. Se a equipe titular não tivesse outras 2 competições como teve, a Copa do Brasil e ainda tem a Libertadores, o Grêmio seria líder do Campeonato Brasileiro. Agora, as equipes que não têm outra competição, que passam a semana inteira treinando
São Paulo Internacional, eu sempre disse, são os maiores candidatos ao título, porque esse campeonato brasileiro, primeiro, é um campeonatinho para mim. A CBF não existe. As convocações do título são lamentáveis. Então, tudo que de crítica se pode se fazer ao futebol brasileiro, eu faço a CBF e isso já vai há 20 ou 30 anos e continua a mesma porcaria de sempre. O Santos reclamou muito. Desculpe o termo. Vamos ver aí os melhores momentos, o jogo do Grêmio e Santos aí. Vamos botar na tela enquanto a gente vai falando sobre esse jogo. O Grêmio realmente teve um time em reserva e enfrentou, o Santos é um time que também dá em crescimento, né? Mas esse árbitro aí, o Santos reclamou, né? Foi aquele mesmo que não marcou 3 pênaltis do Clássico Grenal. E aquela história, um dia a banca paga, a outra recebe. Teve o pênalti ali que o Jeromel, inclusive, meio que ele até confirmou que houve o pênalti, que houve o contato. Não disse explicitamente, mas deixou entender, né? Esse pênalti que aconteceu em favor do Santos. Mas o Grêmio terá esses desfalques no Clássico Grenal. E 2 jogadores importantes. Olha só, olha aquele toque ali. Nas canetas. Independente de forma, mas isso aí é. Olha só. Ele é muito bom jogador, esse Gabriel, né? Às vezes dá uma pipocadinha, mas é bom jogador. Em Cacau, não terá. E olha, é um setor defensivo. Esse foi o lance mais importante do jogo, viu, Cadu? Foi esse aí, né? E o Jeromel é um jogador que não voltou nas mesmas condições após a Copa do Mundo, Cacau. Já melhorou, Cadu. Já voltou a jogar melhor. Não é o mesmo Jeromel ainda, mas já tem tido boas atuações. A seleção brasileira tem esse poder, né? Estraga jogador. De desconstituir um jogador. Mas uma Copa do Mundo. Estraga jogador. Uma Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo, para ser reserva, não jogar nunca. Jogando ele já não treina. Olha o gol. Olha o gol aqui. Aí se o Bressan chuta e não encosta, ele faz o gol. Mas aí foi mérito do goleiro também. Foi bem reflexo do goleiro. Mas se o chute é mais forte. Não, se ele bater. Foi o Alisson, né? Eu acho que foi o Bressan. Eu achei que foi o Alisson. Eu acho que foi o Alisson. Que está pedindo passagem nesse time titular do Grêmio, né, Cacau? Muito bom jogador, muito bom jogador. E acho, inclusive, que deve jogar no lugar do Everton, que está na seleção, deve jogar o Alisson. Pois é, o Grêmio tem o risco aí de não ter no Clássico Grenal o Maicon, né? Não tem o Maicon. Um jogador, e o Grêmio perdeu muito sem o Arthur e a possibilidade de um grande sem o Maicon. Vamos ser justos em relação ao Grêmio. O Grêmio está jogando, vai jogar um Clássico Grenal e não adianta as pessoas dizerem, não, foram embora. Claro que foram embora, mas o Grêmio perdeu o meio-campo inteiro. Jailson, Arthur e Maicon. Isso é o meio-campo inteiro. O Renato monta a cada 6 meses um meio de campo. Exatamente, mas não, a cada 6 meses. Mas a DC, tu não consegue outro Arthur. Não. Não tem outro Arthur. Não vai ter. Não vai ter outro Arthur. Até pode. Entende? Tu não tem outro Kahneman no Grêmio. O Kahneman é um fenômeno de zagueiro. Não tem outro para colocar no lugar dele do mesmo nível. O Everton, além de tudo, é goleador. Não há outro na mesma condição do Everton. Então o Grêmio vai jogar um Grenal completamente desfalcado. Por isso que eu digo, além de estar desgastado física e emocionalmente, a equipe do Internacional é favorita porque vem treinando e jogando e vem jogando bem. O Internacional é merecidamente líder do Campeonato Brasileiro. Eu não posso negar isso, porque está dedicado inteiramente ao Campeonato Brasileiro. Agora, Grenal é Grenal. Pois é, agora uma questão aí, Luiz Carlos Silveira Martins. Eu vou pro Barranco. Depois nós vamos para. Mas por isso que tu falasse, Grenal é Grenal, por ser um jogo atípico, um jogo completamente diferente em relação aos outros. E sempre se tem, embora eu entenda que esse Grenal, acho que os dois entram mais ou menos na mesma igualdade aí, né? Olha lá que está escrito lá. Grande presença. Tá aí o Leandro Brandão. Mas essa questão de favoritismo, ele sempre existe, sempre tem um melhores condições que o outro, né? Mas ela sempre existe a partir do momento que a bola rola, porque o próprio Grenal mostra isso, que às vezes o fato de ser melhor o teu favoritismo, ela deixa de existir a partir do momento que a bola começa a rolar. Por tudo que significa um Clássico Grenal. Por isso que tu disseste, Grenal é Grenal. Grenal é Grenal, não tenho dúvida em relação a isso, é um clássico. Mas o Internacional vive um melhor momento, eu diria assim. Estaria, em tese, mais motivado. Claro que Grenal, motivação é recíproca.
mas o Grêmio tem que ter muita cautela, muito cuidado. Não vai jogar, e eu vou repetir sob minha responsabilidade, sob a opinião daquilo que foi o primeiro clássico do campeonato, não vai jogar como um time pequeno, como o Internacional jogou aquele primeiro Grenal do turno. Até porque aquele era uma proposta do Internacional. Acho que o Grêmio tem que ter cautela, jogar fechadinho, especular no contra-ataque, mas tentar fazer gol, atravessar o meio-campo, não ficar todo dentro da sua área, que nem ficou. Mas o risco que corre o Internacional, o risco que corre o Internacional que eu vejo é o seguinte: o Internacional, por ser uma equipe em formação, ela oscila. Ainda é? Ainda é. Ainda é uma equipe em formação. Não está pronto? Não está pronto. Também acho que ainda é. Quanto tempo para levar essa reconstrução? Não, é muito fácil de entender. Tecnicamente, o Internacional, pelo menos na minha visão, Cacau, o Internacional, tecnicamente, tem um grupo fraco, não tem um grupo de jogadores exponenciais, não tem. A turma discutia até pouco tempo se o D'Alessandro tinha que ser titular e se demorou para ver que não tinha que ser, só porque ele é uma grande individualidade. O Internacional é um grupo de atletas que tem que jogar esse grupo sempre com a corda esticada. A hora que por qualquer razão oscilar, se dá mal. Enquanto que o Grêmio tem um problema que só... Eu não sei como é que não tem distensão muscular na comissão técnica, no departamento de futebol, na diretoria, porque todos os atletas estão entregues ao departamento médico do Grêmio toda hora. Ou é distensão muscular, ou é... Como é que é aquele negócio que dá no pescoço? Torcicolo. Torcicolo. Bom, e é verdade, o Internacional está... Mas talvez por isso, porque o Internacional... E aí eu fico pensando, não... O Grêmio tem uma sequência maior de jogos, de outras competições. Acúmulo de jogos. Eu defendo a ideia de que não é isso. O cara que mais joga é o Ramiro, é o que menos se machuca. E jogou no máximo, jogou ano passado 54 jogos. Aí eu fiquei pensando, mas e no voleibol, que os caras jogam de manhã, de tarde, de noite? Diferente, né? Deixa eu terminar o meu raciocínio. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Basquete também. Eles não têm distensão muscular no braço. Não tem no braço. Se do jogador de futebol é na coxa porque bate na bola, no do vôlei tem que ser no braço porque ele joga vôlei. Ele não tem me dizer que é diferente não adianta. Tem que ter uma explicação. O vôlei tu não tem o choque. O futebol é o esporte que mais te exige pelo choque. Mas o vôlei tu tem um choque a cada 10 segundos. Tu dá um salto e cai de volta. Aí tem o problema do torcicolo. Mas deixa eu perguntar para vocês, até vamos rodar como a gente fez os melhores momentos do jogo do Grêmio, esse empate. A vitória do Internacional diante do Flamengo, dá para dizer que essa vitória do Internacional efetivamente tornou o Internacional como um seríssimo candidato aí ao título? Esse poder de reação do Internacional também, logo em seguida que sofreu o gol do Flamengo, essa segurança que o Internacional está passando o seu time hoje dentro de campo. Eu entendo, Cadu, que obviamente que a vitória, esse aspecto de conseguir buscar uma vitória no final, não vou dizer superação, mas com uma certa qualidade, mas ao mesmo tempo o Inter é credenciado hoje ao título pelo que ele veio fazendo no campeonato de uma forma integral, porque a gente tem que considerar que o Inter jogou contra o Flamengo também desfalcado, sendo que é um dos melhores times do campeonato também, mas desfalcado o Inter conseguiu vencer. Acho que o Inter é hoje um dos favoritos, independentemente deste jogo. Não é culpa do Inter. Não, então, óbvio que não. Eu digo, independentemente deste jogo, o Inter está credenciado ao título pela sua campanha. Mas, evidentemente, acredito que o aspecto de buscar um resultado, de ter a força do torcedor, de recuperação de um cara que mais uma vez se confirma como William Potker, enfim, acho que esses aspectos sim que credenciam. E o próprio Rodrigo Dourado, que recuperou o futebol dele, que vinha desaparecido, acho que dá 2 anos, né? Ele fez aquele... Daria para dizer que o emocional do Internacional é superior nesse clássico em relação ao Grêmio? O emocional, tô falando do emocional. Eu acredito que sim. Eu fiz uma otimismo. Eu fiz uma afirmação outro dia, aí eu disse, como é que tu vai dizer isso? Olha, eu estou esperando pelo prazo de validade do número 99 ali do Internacional. Do Potker? Não, do outro. O Patrick, 88. Do Patrick, 88. Que já deu uma queda também, embora seja um cara baita jogador. Faz 4 jogos que ele já não é mais o mesmo. Não, porque ele tem esse histórico. Não, mas o Nico Lopes também caiu. Não, o meu Nico Lopes também não foi o último nos últimos jogos. O meu raciocínio é bem simples. Ele foi destaque onde? Na Ponte Preta, no Sport Recife. Isso não pode ser referência para o Internacional. Mas foi o jogador que arrumou o time do Internacional. O Internacional passou por adversários importantes agora. Por isso que eu disse, vamos ver o prazo de validade. Então, olha para o Internacional, os 2 goleiros do Internacional foram titulares absolutos onde?
na Ponte Preta, no Sport Recife. Mas estiveram no Corinthians, foram o 15º reserva no Sport, no Corinthians e no Flamengo. Estas coisas é que podem, de repente, cair, ruir, porque não são jogadores com histórico definido, não são. Aí tu vai me dizer, não, mas o Maicon no São Paulo, o Muricy pediu, olha, esse cara não pode ir embora. A torcida botou ele a correr. Aí o Muricy chegou e disse, olha, a torcida tá tipo, vai embora, porque aqui tu vai te ferrar. Ele queria ir embora para o Grêmio, foi embora. São situações diferentes. Eu vejo... Pode ser um Maicon uma ausência muito importante no domingo. E até colocar até para deixar o Grêmio com um tamanho de time. Não, e o Maicon, no sorteio lá, os árbitros lá, ele já avisa. Alessandro não vai apitar esse jogo aqui. Você agora é banco, Tem capitão. Agora Ele vai lá no banco dizer, fica quieto aí, Alessandro. Falar em banco, você tem que escolher aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul, que um dos produtos que o Banrisul lhe oferece é o crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com Cacá, Luiz Carlos Silveira Martins, Darcy Filho e Fabiano Brasil. Você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado. Nós vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2 Toques, no nosso site www.rdctv.com.br. Tá indo bem, Cadu. Tá indo bem, Tá indo bem. Pô, tem futuro? Tu tem futuro. Tem futuro? Essa lenda aqui do meu lado. Se ele disse aprendi, né? Aprendeu um pouquinho, né? E também pelo nosso Facebook, você manda a sua mensagem, ela fica passando aí no rodapé da sua televisão. É importante que você também, como está acontecendo essa discussão entre os nossos internautas aí, e também que você localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. E vá também compartilhando aí para que mais pessoas aí nos acompanhem, a nossa programação da RDC TV. E a gente está aí há pouco mais de 2 meses no ar para que conheçam ainda mais. Esse programa aqui que nós estamos participando hoje é um programa que, vamos dizer assim, uma preliminar daquele programão de domingo. É, o de domingo. Isso é um programinha. Domingo é um programete esse aqui. Aquele debate, esse aqui é um programete. É a jogada final fazendo o raio-x do que aconteceu no Clássico Grenal. Ô, Cadu. E Guituel também nos integrantes. Mas antes disso, nossos 2 toques para a Village Serviços Contábeis Jurídicos, para você acessar o site da Village, né, e se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José. O São José que subiu esse ano estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E também para a Melhor Público, que é o guia mais completo e melhor da cidade de Porto Alegre. Diga lá, Fabiano. Vou fazer um meu merchan aqui, Cadu. Clube Esporte Bar, nesse domingo, 1h30 da tarde. Trazendo aí o Diogo, que jogou no Internacional, o Diogo do Diego, né? Os 2 irmãos gêmeos. Nosso colega Glauco Paza vai estar comigo também do Clube Esporte Bar. Vai estar aí também. Grande Glauco. Fazendo um programa, cara. Agora que eu tô me... na verdade, 2, viu, Cacá? Não, mas eu vi mentindo domingo, bastante. No domingo, assim, horário do almoço ali. Tem, esse aí. Aliás, você está convidado a hora que você quiser. Esse aí que tu faz. É esse aí. Eu sabia que tu era um cara conhecido mesmo. Vai um pouquinho. Mas... Tô brincando, Fabiano. É evidente. Mas deixa eu fazer uma chamada que é no Rio Grande Movimento. Falar, se vocês querem, domingo, ele é assim, se vocês querem, não, mas é importante. Se vocês querem saber aí uma previsão, futuro, está tudo bem na parte. Mãe de Ná. Não é, mas é parecida, né? Até para saber aí o resultado do Grenal. Então, no Rio Grande Movimento, a cartomante Karina, né? Estará. A Karina Fernandes, que ela, participou Cruzando as Conversas, foi um sucesso total. Então, vai estar no Rio Grande Movimento, então fique ligado e mande a sua pergunta, o que você quer saber em relação aí à sua vida pessoal, sentimental, profissional e também o resultado do Clássico Grenal, tá certo? Não tem aquele sonho de trazer a pessoa amada, aquela história tem também, eu vi nos posts. Trazer de volta. Mas essa
se eu incorporar aqui vai ser um problema. Mas é o seguinte, esse programa me oferece a oportunidade de eu falar um outro assunto e é com a presença do Luiz Carlos Silveira Martins que eu posso... uma coisa importante. Posso repor esta verdade no futebol gaúcho. Então a gente está chegando ao final do programa, tem um pessoal aqui, o Paulo Mano, nos mandando um abraço também. Cadu, seu programa altamente pontual, inteligente, um abraço a todos da mesa, Paulo grande Mano. Programa Paulo Mano, tá na audiência, né? Paulo Mano. Comecei na TV com o Paulo Mano, viu, Cadu? Faz bastante tempo isso. Eu é rapidinho, bem rapidinho. E tipo, porque tem um pronunciamento do presidente Romildo, e é importantíssimo. O Luiz Carlos Silveira Martins, quando foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, ele recebeu o Grêmio de Fábio Koff e recebeu o Grêmio quebrado. Mesmo nestas condições, ele foi campeão da Copa do Brasil. De presidente para presidente, vamos acompanhar essa manifestação, esse pronunciamento do presidente Romildo, que é extremamente importante. Está se aproximando no dia 9 o Grenal. O Grenal é um dos jogos mais importantes do país e uma rivalidade imensa. E tudo que nós precisamos é torcer adequadamente para o nosso time, fazer a alegria do estádio, criar um bom ambiente de confraternização entre nós e com as torcidas do adversário, de modo que a gente possa fazer aqui um jogo que celebre o futebol, que faça tudo isso. Todos estão envolvidos nesse processo. O Grêmio, o Internacional, o Ministério Público, o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, a Polícia Civil, o Juizado do Torcedor, aqueles que fazem também a segurança privada, enfim, todos estão envolvidos de modo que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. E é isso que estamos pedindo para este jogo. Esse jogo é muito importante para todos, principalmente para o Grêmio. E o Grêmio depende muito daqueles gremistas que estarão lá. Não importa o resultado, importa que a gente faça, na verdade, o nosso papel de torcedor. E as relações que temos com todos esses órgãos são extremamente importantes para o clube. Com a Brigada Militar pela segurança, com o Ministério Público pelas relações que a gente busca ter um intercâmbio de informações, são sempre muito respeitosas e institucionais. O Ministério Público tem sido um agente positivo em todo este processo e qualquer excesso que tenha havido são excessos naturais de situações que possam ser perfeitamente superadas, e aqui fica a nossa homenagem ao Ministério Público. Temos um enorme encontro de interesses e de responsabilidades com o próprio Batalhão de Operações da Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Juizado, enfim, não importa. O que importa é que o jogo seja a expressão de um jogo de futebol. Torcer, vibrar, incentivar o time, criar as condições. O Grêmio está ajustando todos os meios para que isso aconteça, principalmente os meios de transporte. Vamos organizar para quem quiser ir seguramente ao Beira-Rio, onde terá todas as garantias dessas instituições, o transporte saindo de um ponto, seja da arena ou de outro ponto, mas que levará com segurança todos ao Beira-Rio, de modo que a gente possa fazer uma situação segura para todos os nossos torcedores. Então fica aqui essa lembrança, fica aqui esse registro. O respeito a todas as instituições que participam, o nosso compromisso de sempre colaborar, a nossa torcida que sempre vai vibrar, e situações esporádicas podem ser perfeitamente contornadas, e aqui fica mais uma vez reiterando o nosso pedido de que se controlem, que não haja necessidade de fazer qualquer intervenção do Juizado, qualquer intervenção do Ministério Público, pois eles estão cumprindo sua função, que não tenha qualquer situação também com a Brigada Militar ou com a Polícia Civil, porque eles estão cumprindo a sua função, mas que a gente não aceite provocação, que a gente não aceite absolutamente nada que possa fazer do Grenal uma grande festa do futebol gaúcho, transformando o nosso clássico, mais uma vez, no grande clássico de todos os gramados do futebol brasileiro. Esse é o meu pedido à torcida e o meu pedido que faço aqui do fundo do coração em nome da nossa instituição. Perfeito, presidente. Exatamente para que isso seja a festa, já que esse é o grande... Uma frase, quero cumprimentar o presidente do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan. Ele institucionalmente representa, é a pessoa mais abalizada, mais capaz para falar em nome do Grêmio. Eu tenho certeza absoluta que o seu pedido será atendido e está demonstrado que o Grêmio vai ao Beira-Rio só para jogar futebol e para participar de um Grenal de paz. Parabéns, presidente. É isso que a gente quer dos dois lados, de Grêmio Internacional. De presidente aqui, mais pelo menos uma referência aqui, lá de Santa Maria, o Júlio César Ferreira. Boa noite, abraço especial ao eterno presidente Cacalo, bancada qualificada, programa show. Cacalo, obrigado, até domingo. Até domingo, depende do resultado. Darcy, abraço, Cadu. Fabiano, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Mais Premiado do Grande Sul, referência
nacional. Olha, e não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos, promoção no Barranquinho. Você escolhe, Complexo Barranco, Barranco ou Barranquinho, aí que você escolhe. Agora, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga 70. Agora, dois endereços, melhor dizendo. Dois endereços. Eu vou para lá. Nós vamos, né? E eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia. Agora, dois endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefã, você escolhe em qualquer uma das marcas. E na Ceará 370, lá a Kia. Tá certo? Então você escolhe. Agora, se for uma balada, quer saber de blitz, vai pro cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletax, tá aí o telefone. Manda, peça pelo aplicativo, você não tem, baixe Teletax Capital. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, você pode, é de 30 quero agradecer o convite para ti de participar desse programa, Cadu, e dizer da minha satisfação, da minha honra em poder rever o Darcy Filho, com quem trabalhamos juntos muito tempo, eu no Grêmio e ele na imprensa. Fiquei muito feliz de te reencontrar, Darcy, feliz mesmo. Vamos nos reencontrar mais vezes. E ver o Fabiano agora, eu já vi ele aos domingos, mas agora eu vou cuidar mais. Tá certo. Então, não esquecendo, domingo, tudo sobre o Clássico Grenal, na nossa jogada final 2 toques, e na segunda-feira, com esses 2 toques aqui, estaremos de volta, tá certo? Bom final de semana a todos. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.